Oi, eu sumo, mas eu volto, né? Já falei pra vocês que eu tava cheia de coisas, né? Mas que eu tô dando um jeitinho de colocar essas leis aqui pra vocês, né? E hoje eu quero começar com um pequeno texto do vídeo, né? As 11 Leis Universais do Bob Proctor. Cientistas aceitam como verdade que o corpo do ser humano é movido pela mente, que todo o seu funcionamento é governado por um pensamento organizado, seja consciente ou inconsciente. O universo é governado por leis. Um erro é se desviar ou desobedecer à lei. O preço do pecado é a morte. Pesado, né? Bem pesado. Mas eu quis começar com esse pedaço, com esse texto, para trazer para vocês hoje sobre a 8ª lei universal, a lei do perdão. A lei do perdão. E por que ele diz, né, que desobedecer a lei, né, o preço por desobedecer essa lei, as leis universais em si, em específico hoje, a lei que a gente vai conversar, que é a lei do perdão, por que o preço disso é a morte? Porque o pensamento, dia após dia, matutando ali, né, em problemas, em aborrecimentos, né, coisas que a gente viveu a vida inteira e não consegue perdoar pessoas e não consegue se perdoar, vira assim doença no nosso corpo, né? Vira doença no nosso corpo e pode sim levar a pessoa à morte, a morte física, né? Porque quando chega na morte física é porque muitas vezes, né, através da doença, a pessoa já morreu por dentro. Ela já não tem mais esperança, ela não tem essa expansão de consciência que a gente tem hoje. E ela já vem morrendo gradativamente ali, dia após dia, né? Eu vou dar uma olhada aqui que eu anotei bastante coisa que eu quero conversar com vocês sobre essa lei do perdão, tá bom? Gente, alguns médicos, eles mostraram, né, em uma pesquisa, que as doenças são resultado de longos períodos de sofrimento e ansiedade suprimidos, maus pensamentos, né, que causam más emoções, mágoas, né, má água. Esses pensamentos, como eu falei aqui, que a gente guarda dentro da gente, que a gente não perdoa as pessoas, né? Tem muita gente que fala, eu perdoo, mas não esqueço. Então não é perdoar, né? Porque se você remoer dia após dia isso, é porque você não conseguiu trazer esse perdão de verdade, né, do seu coração. E o perdão, ele não é pro outro. Ele é pra você. Ele beneficia você mesmo, né? A Elaine Oriz, ela fala muito, né? Ela falava muito, eu não tenho acompanhado tanto agora, mas ela falava muito que como é que eu posso dizer? A maior vingança que você pode dar ao outro é perdoá-lo. É perdoar o outro, né? Porque você solta, você desapega, você desamarra, né? Solta as amarras, solta o outro de você. Porque quando você não perdoa, você saiu de um casamento, saiu de um relacionamento, né? Aconteceu alguma coisa e você vai arrastando isso dia após dia, ano após ano. Parece que você tá com aquela tornozeleira, né, na perna. Sabe aquela que a gente assiste filme e tem aquela bola de peso assim, com aquelas correntes na perna que as pessoas jogavam ali no mar? Parece que você tá andando com aquilo. Porque o seu caminho, ele vai ficar todo trancado. Você dá 10 passos para frente e 20 para trás. Você não consegue progredir. Você não consegue sair do lugar porque você ficou com aquilo ali. Você carregou a pessoa com você. A verdade é essa, né? Você carregou a energia da pessoa com você. Quando você tem algum sentimento por alguém, você tá carregando essa pessoa com você. Lembra dos diálogos mentais? Quando você pensa demais em uma pessoa, quando você tem algum sentimento ruim, quando você não perdoou, você vai suprindo, né? Você vai nutrindo, vai nutrindo esses pensamentos dia após dia.
Você acaba prendendo a pessoa na sua energia, sabe? É como se fosse, olha só, é como se fosse uma amarração. É como se fosse uma macumba, por exemplo, isso. Porque o que que um pai de santo muitas vezes faz quando uma pessoa vai pedir um trabalho pra ele? Ele mexe com as energias, ele manipula a energia, né? Até o Hélio Couto fala isso, né? Bem ou mal, ele sabe muito bem disso, né? Ele é um cientista, pode-se dizer, né? Ele é ali um metafísico, ele manipula a energia. E você tá manipulando a energia da outra pessoa. Quando você tá pensando demais nela, quando você tá, né, nutrindo aquele sentimento, lembrando, remoendo as coisas que já aconteceu. Quando ninguém pode tocar no nome daquela pessoa perto de você, que você faz um show, mas você não tira ela de dentro de você. Sabe? E eu mesmo, às vezes, vou concluir essa parte, né? Que eu já vou pular pra outra parte. E isso você tá prendendo a energia dela com você. Nisso, nem você nem ela vai. Porque você emana essa energia pra ela e volta pra você. Emana e volta. Isso é um caso muito grave pra gente pensar, pra gente soltar. Porque senão a gente vai adoecer. A gente vai passar a vida inteira, né? Sem usufruir de coisas maravilhosas, de experiências maravilhosas, né? Muita gente sai de algum relacionamento e depois não consegue se relacionar com mais ninguém, né? Não consegue dar aquele passo maior porque carrega muita mágoa, carrega muita... Ai, meu Deus. Porque a gente vive muita coisa ao longo dos anos, né? Nos relacionamentos humanos, né? Tem isso, aqui na terceira dimensão tem isso, né? Ninguém é santo, né? E a gente tá aqui justamente para isso, para evoluir. Porque se a gente já fosse um ser muito evoluído, a gente não precisava descer para a terceira dimensão, concorda? A gente tava vivendo em dimensões mais elevadas, né? Em dimensões mais elevadas, aonde os seres já conseguem até ler pensamento, né? A gente não consegue mais esconder de ninguém, né? O que você sente lá, o que você nutre por outras pessoas. Como aqui na terceira dimensão a gente acha que dá para esconder, né? Mas não dá para esconder. Por quê? Porque a gente é energia, porque tudo é energia. Então, diálogos mentais chega até outra pessoa, falar dessa pessoa chega até outra pessoa. Esse sentimento o que é o não perdão? É você que nutre um ódio mesmo, uma raiva daquela pessoa, né? É você pegando a sua vida e colocando na mão da outra pessoa. É você culpando ela porque aconteceu na sua vida. E lembra, se você pegar mesmo pra si que você é um criador da sua realidade, porque você sabe que quando você muda os seus pensamentos, que quando você muda a sua atitude, né, você muda o que você sente, as coisas vão mudar ao seu redor, concorda comigo? Se você já fez alguma experiência assim, seja no pequeno ou seja no grande, né, lei da correspondência, você sabe que é você que cria a sua realidade, que é você que cria os ambientes que você vive, que é você que cria as pessoas que estão ao seu redor, né? Você atrai as pessoas ao seu redor através da sua energia, da sua vibração. Se você for uma pessoa que tá com a frequência muito elevada, muito positiva, que vibra no amor, na felicidade, que sabe que é 100% responsável pela sua vida, qual que é o tipo de pessoa que você vai atrair para sua vida? Entende? Então, só vem para sua vida as pessoas e eventos que são compatíveis com você. Mais um motivo para você não ficar culpando o outro. E olha só, eu sempre gosto de falar, né? Eu não sou santa, eu tô tentando estudar, expandir minha consciência desde lá de 2010. E antes de eu trazer esse vídeo para vocês, eu demorei para trazer o vídeo, né? Eu acho que faz umas 2 semanas ou 1 semana e meia que eu coloquei o último vídeo. E essa correria do dia a dia, fazendo todas as minhas coisas. Tô estudando muito sobre o baralho cigano, sobre o tarô. Tô bem envolvida nisso, tô trabalhando bastante. E eu deixei passar essas 2 semanas novamente. E aí hoje veio um pensamento pra mim. Lidiane, cada vídeo que você tá levando às leis universais, não é pra eles. É pra você. É pra você. E a lei do perdão de hoje é pra você. Daí hoje eu acordei e comecei já a pensar nisso. E a lei do perdão é pra você. Porque se você tá num patamar,
Se você chegou até aqui nesse caminho e tá na hora de você avançar para outro caminho, e você quer essas coisas novas para sua vida, você quer pessoas novas para sua vida, você quer novas oportunidades para sua vida, você quer se lançar para o novo, para o melhor cada vez mais, você vai ter sim que romper com as amarras lá de trás. Você vai ter que sim perdoar verdadeiramente cada pessoa, cada evento que você viveu na sua vida. Foi forte, porque eu às vezes penso que já perdoei muitas e muitas vezes eu penso isso, já perdoei, tá perdoado. Eu acho que em algum vídeo eu já comentei um pouquinho sobre o meu ex-marido, né, um ex-relacionamento, casamento. Tudo que eu vivi ali dentro foi um casamento abusivo, foi um casamento muito mais forte do que eu trouxe nos vídeos. Porque tem coisas que eu não posso falar ainda nos vídeos, não consigo falar, lembra? A gente fala e a gente sente se a gente não tiver 100% curado daquilo. Então, deixa eu só ver aqui. Então, às vezes eu acho que eu curei muito esse relacionamento, só que às vezes quando eu vou passar num processo assim diferente, quando eu tô para ir para um próximo nível, né, para outras coisas, e que eu vou fazer algum exercício como esse, vem logo, né, situações. Então eu fiz um exercício antes de eu entrar para gravar esse vídeo para vocês. Eu sentei no sofá, eu fechei meu olho e eu fui visitando situação por situação da minha vida. Nem foi todas. Ai, gente, fala assim, eu sinto até uma coisa. E eu fui por anos da minha vida, né? Acontecimentos de 2010, acontecimento de 2016, é um exemplo, tá? E eu fui passando, assim, por alguns momentos que foram vindo na minha cabeça e eu fui perdoando essas pessoas e eu fui me perdoando, eu fui vendo, né, pegando pra mim a responsabilidade de ser uma criadora da minha realidade, que eu crio minha realidade através dos meus pensamentos. Então, sim, eu tive culpa nisso também, né? Nem sei se eu poderia falar culpa, né? Porque eu limpei culpa também. Porque o não perdão, às vezes, traz a culpa pra gente. E o não perdão por nós mesmos traz uma culpa muito grande pra gente, né? De certas situações que a gente se permitiu viver. Eu vivi muitas situações com a consciência que eu tinha lá atrás e coisas que virava e mexia, vinha, batia de frente, sabe? Quando você vai pro próximo nível e vem aquela coisa e bate de frente, querendo estagnar você ali, querendo que você fique ali atrás. Então, eu vivi muita coisa assim já. E aí, hoje eu tive mais uma conversa comigo. E olha pra vocês verem a força do que eu tô falando. Porque eu comecei a expandir a consciência em 2010, gente. A gente tá em 2023. Quanta coisa eu já não passei, quantas técnicas eu não fiz, né? Quanta expansão, complexidade a minha mente já não ganhou. E mesmo assim, eu ter coisas pra perdoar lá de trás. E principalmente eu ter coisas pra me perdoar lá de trás. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Tá tão estranho. Tomara que não apareça isso no vídeo. Quantas coisas pra me perdoar verdadeiramente. Que eu não me perdoava. Às vezes eu fico até emocionada de falar. E nem gosto de falar tanto. Porque você sente, se você sentir, né? Mas eu entendo que aquela Lidiane lá de trás, ela não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Ela não tinha a expansão de consciência que eu tenho hoje. E aí, você não pode julgar você lá de trás. Porque se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu não tinha vivido muitas coisas lá de trás, concorda comigo? É onde eu consigo olhar com benevolência pra mim lá atrás, pra Lidiane lá de trás. Saber que ela viveu de acordo com as coisas que ela conhecia. Saber que ela viveu de acordo com os ensinamentos que ela teve, passados dos pais dela, passados na escola, passados na religião, né? Ela viveu de acordo com o padrão mental que ela tinha lá atrás,
com as crenças limitantes, né? Com as crenças negativas que ela tinha lá atrás, com o que ela achava que ela era capaz, né? Ela ia até o limite que ela achava que ela era capaz. E é assim, gente, até hoje. Você só vai até onde você acha que você é capaz. Por isso que a gente precisa, assim, ganhar essa complexidade mental, essa expansão mental. Voltando no assunto do perdão, eu perdoei várias situações, né? Eu já contei que eu tive abuso na infância, eu culpava muito a minha mãe, até inconsciente mesmo. Lembra a primeira frase que eu li? As verdades, né? Os cientistas aceitam como verdade que o corpo do ser humano é movido pela mente e tudo se reorganiza através do funcionamento governado por um pensamento organizado, seja consciente ou não. E eu culpava muito a minha mãe. Eu, assim, ó, se falar pra mim, eu falo, eu sou uma pessoa que sempre fui apaixonado pela minha mãe. É o maior amor da minha vida. Eu amava demais a minha mãe e eu fazia tudo pra ela, tudo. Pra falar que eu fiz uma coisa que ela não queria, foi vir embora 6 meses antes dela falecer pra Florianópolis. Mas com 20 e poucos anos, porque até os 20 e poucos anos eu não abria a boca pra falar pra minha mãe, não, porque eu achava que isso era responder pela minha educação. E eu amei, assim, desesperadamente minha mãe, amei. E mesmo assim, inconscientemente eu culpava ela por ter sofrido abuso, eu culpava ela por sair muito cedo, né, pra ir trabalhar. E eu muito criança, muito cedo que eu digo, eu muito criança, 9, 10 anos, ficar em casa sozinha, cuidar de irmãos, fazer comida, limpar a casa, levar irmãos para a escola, ir para reunião de irmãos. Eu sou uma pessoa que pode dizer que eu fui mãe dos meus irmãos quando eles eram crianças. Porque toda essa parte sou eu quem fazia. E antes disso, eu culpava pelo abuso lá de trás. Que ela não sabia onde eu estava, não sabia como eu estava e não tinha como pedir socorro, ajuda. E depois eu apanhava quando eu contava, que a culpa parece que era minha. E até eu mesma, depois adulta, quando eu relembrei isso, meu Deus, mas que coisa estranha. E eu me sentia, já falei isso, mal, suja, né? Uma pessoa que sofre abuso, só ela sabe tudo que passa na mente dela, né? É uma pessoa que precisa ser muito forte, procurar muito mesmo se curar e se perdoar, né? Perdoar o outro sim, mas se perdoar, porque senão você não se acha merecedora, né? Merecedora de coisas maravilhosas na sua vida, de coisas benevolentes na sua vida. E eu falo isso por mim. E olha, assim, que eu vejo pessoas que sofreram abusos, assim, literalmente 1000 vezes terríveis, piores do que eu sofri, tá? Porque eu já vi muitas histórias terríveis. E aí é uma culpa que tu carrega. É uma culpa que tu carrega por ti. É uma culpa que você carrega, por exemplo, eu carregava pela minha mãe, que eu achava que não me olhava direito. Então, é muita coisa que você coloca pra baixo do tapete. Onde que é pra baixo do tapete? É no inconsciente, é no automático. Fica escondidinho ali. E ele vem à tona, o Hélio mesmo fala, ele vem à tona em certas situações mesmo, sabe? Quando a pessoa, se ela tem algum trauma, né? Alguma coisa ali no seu inconsciente de culpa, de não perdão, quando você vai para uma entrevista de trabalho, que é aquela vaga específica que você quer, que você vai subir com tudo de patamar, né? Tu não passa e tu não sabe por quê, tu se preparou, tu fez uma entrevista maravilhosa, tu não passa, tu não é chamado, tu faz um concurso, chama todo mundo, mas não chama você. Ai, você conhece uma pessoa, você tá totalmente envolvida, né? Apaixonada ali. Quando é pra firmar um relacionamento, tu foge. São muitas coisas. E isso tudo pode-se dizer que é a culpa escondida no seu inconsciente. É o não merecimento escondido no seu inconsciente. Você pode se achar uma pessoa maravilhosa, né? Eu me cuido, né? Eu sou inteligente, eu estudo,
Eu tenho uma mentalidade muito expandida. Não, eu tô preparadíssima para isso, para aquilo. E aí, os resultados falam a verdade, né? O Bob Proctor que fala essa frase, os resultados falam a verdade. E aí, se você não tá tendo os resultados que você quer hoje na sua vida, é porque sim, ainda tem muito que você limpar, tirar, né? Despregnar de dentro de você, sabe? Abrir mão, soltar isso, não olhar mais para trás, perdoar e seguir, sabe? Sabe? Às vezes é o que eu falo hoje, espiritualidade. Eu quero perdoar, eu quero tirar isso de dentro de mim. Eu não sei se eu tô perdoando verdadeiramente, mas eu desejo perdoar. Eu entendo que essa pessoa também não teve culpa. Ou os pais delas não ensinaram elas assim, ou as crianças dela foram assim. Eu crio coisas às vezes pra entender aquela pessoa, né? Pra entender o que aquela pessoa passou, sabe? Eu vou passar até 2 exercícios que eu lembrei aqui. Vou passar agora um, pra eu não esquecer, porque eu já queria passar em outro e eu esqueci. No curso, né, no treinamento, perfil do vendedor de sucesso do Hélio Couto, ele passa pra gente um exercício bem forte, bem poderoso, né? Como a gente estuda, né, física quântica, lei da atração, né, as leis universais, a gente sabe que não existe passado, presente e futuro. A gente sabe que o tempo, né, que é um contínuo espaço-tempo, né? Por isso a gente fazer as coisas atemporal. Por isso a importância, né, de você fazer algo a longo prazo, atemporal. Mas o exercício é o seguinte, é de você voltar no seu passado, em certa situação. Você vai fazer a seguinte, vai dar o seguinte comando. Eu desejo voltar à origem do problema tal. A palavra poderosa é origem, né? O que ele diz, origem. Automaticamente, né? Do problema tal, você vai falar do problema que eu tenho com o dinheiro, do problema financeiro, do problema amoroso que eu tenho, sabe? Você falando, dando esse comando, fechou o olho, se colocou, né? Respirou, se colocou ali, né? Harmonizou tudo, você deu esse comando, automaticamente vai vir para sua mente uma cena, uma tela, uma cena do que causou esse padrão repetitivo em você até hoje. Você vai ser transportada lá. E o que é esse exercício? Você vai chegar lá, e se tiver uma pessoa somente ali, que o problema foi com aquela pessoa, você vai se imaginar entrando dentro dessa pessoa e entendendo por que ela fez aquilo pra você naquele momento, por que ela falou aquilo pra você naquele momento, sabe? Que você guardou pra dentro de você e que vem travando toda a sua vida quando você chega em determinada situação. Relacionamento é uma coisa muito que é muito palpável também, né? Pra gente explicar, né? Você pediu, né? Eu quero voltar à origem do problema que eu tenho com relacionamentos, né? Relacionamento não dá certo, alguma coisa assim. Você vai pra lá e você vai ver que é certeza, você vai cair em determinado evento, sabe? Determinada situação, sabe? Em determinado evento ali, determinada situação. Em determinada situação. E ali você vai entrar, né? Pode ser dentro do seu parceiro, quem participou daquela situação, né? Entra ali dentro dele, né? Na mente, entrou ali, né? Como energia. E aí você vai começar a entender, né? Você vai ouvir o que ele tá falando ali, você vai começar a entender por que ele falou ali, você vai tirar as suas conclusões, né? Você vai entender por que ele falou aquilo ali pra você. Se tiver mais de uma pessoa, você sai dessa primeira pessoa, entra na segunda pessoa e assim você vai fazendo. Depois você volta pra você e você vai dar o perdão daquela situação. Você pode dar o perdão daquela situação, você pode dizer que agora você entende por que tal pessoa agiu assim, assim, assim. E diante da situação que você vem vivendo, ano após ano, relação após relação, né? Quando você chega para assumir determinada relação, né? Relacionamento com outra pessoa, você age dessa forma. Então, de agora em diante, você não vai agir mais dessa forma, você vai agir diferente. Agora, a partir do momento que eu estiver prestes a me relacionar com alguma pessoa que eu gosto, que eu tô apaixonada, que a gente tá se dando bem, eu vou procurar, né, ser a melhor pessoa possível, eu vou procurar ser feliz, eu vou procurar ser uma pessoa que sabe harmonizar a relação, ao invés de levar tudo a ferro e fogo e brigar.
eu vou ser uma pessoa que lido com as coisas com mais benevolência, eu vou me cuidar para estar com aquela outra pessoa, eu vou procurar ceder quando for para ceder, eu vou procurar, né, me impor, dizer não quando for para dizer não, na hora certa, para não remoer depois. Vocês entendem? É profundo, gente, é muito profundo esse exercício, essa técnica. Faça isso, né? Como ele mesmo fala, né? Como não existe passado, presente e futuro, né? É tudo um tempo só. A gente vive determinadas situações em determinadas dimensões, fases, né? Então, isso vai se desdobrar ao longo dos meses, ao longo dos dias, da semana, dos meses, e você vai ser uma outra pessoa. E você vai começar a prestar atenção que quando você chegar diante dessa situação novamente, né, você vai agir diferente e as coisas vão se desdobrar diferente na sua vida. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas que eu anotei e eu acabei... Gente, eu nem ia falar da técnica, eu acabei pulando de algumas coisas, tá? Vive em harmonia com a lei e ande para frente, né? Ele diz isso, né? Que a lei do perdão é isso. Ou você solta pessoas, coisas, situações de verdade, porque quando você solta, quando você faz um exercício desse, você sente no seu estômago, você sente no seu coração, você sabe que aliviou o fardo, né? Você sabe que você deixou a mochilinha ali no chão, né? E seguiu sem o peso, né? Então, você só tem a andar pra frente, porque quando você tá estagnado aqui, eu anotei aqui uns números aqui no meu braço hoje. Tô fazendo uma técnica hoje aqui. Quando você tá segurando, você vai ficar no mesmo lugar, você não vai dali pra lá. A lei não funciona, né, pra você naquele momento. Na verdade, a lei, ela funciona 100% das vezes, né? Só que como você tá indo contra a lei, você tá ali naquele lugar, né? E quando você age em harmonia com a lei, você só tem a crescer, a progredir, né? As coisas vêm com mais facilidade pra sua vida, tá? Perdão é soltar, deixar ir completamente, abandonar, né? Abandonar as coisas que não te faz bem, abandonar o que não te serve mais, tá? Perdoe a si mesmo, você... Ai, meu Deus, peraí. Você não pode mudar o que fez. Culpa e ressentimento são as emoções mais destrutivas que existe. A culpa e o ressentimento, né? O não perdoar a si mesmo, o não perdoar as pessoas, a remoer, voltar naquela situação dia após dia, né? É um dos sentimentos mais destrutivos. E aí, gente, eu não sei se eu tô preparada, mas eu quero comentar com vocês mais uma coisa. E aí, assim, vou contar um pedacinho pra vocês, né? Minha mãe foi uma pessoa que ela morreu de câncer. E a minha mãe, ela teve 4 câncer em 4 anos seguidos. Ela ia lá, ela teve o primeiro câncer, ela ia lá, fazia quimioterapia, fazia radioterapia, ficava em harmonia, né, com a gente que levava ela, que era eu e minha irmã, a gente fazia ela dar muita risada, a gente passeava muito com ela, levava ela no shopping. E aí ela ficava feliz. E eu acho que essa convivência, essa risada, esse cuidado, ela melhorava. Chegava, né, num próximo período, ele dava o diagnóstico, a senhora tá curada, pode ir embora feliz, saltitante, volta daqui não sei quanto tempo pra fazer exame. E olha só o que eu vou contar pra vocês, tá? Ela teve um relacionamento muito conturbado com meu pai, né? Os dois foram muito felizes no começo de relacionamento, né? Foi um amor bem forte no começo de relacionamento. E depois os dois não se entenderam mais, né? Mas eles levavam aquele relacionamento. Pra minha mãe não existia separação. Quando eu fui separada do meu ex-marido, a minha mãe me disse: existe casado, existe solteiro, não existe separado. Ela ainda me falou: você não tem vergonha dos vizinhos? E por isso, eu acho que eu já contei, eu levei o meu casamento até a minha mãe, até meses antes da minha mãe falecer. Eu separei poucos meses antes de eu vir embora, né, pra Florianópolis, por conta da minha mãe, por conta que eu não queria dar mais problema pra ela. Mas enfim, essa era a crença dela, que o casamento era pra sempre, que mulher ia ficar mal falada, mal vista. Essa era a crença dela, essa é a educação que ela teve. E ela segurou esse relacionamento por muitos anos.
Eu acho que os dois ficaram casados, nossa, uns 30 anos, não sei, uns 20 e poucos anos, não sei. Minha mãe conheceu meu pai, ela era bem novinha, bem criança. Meu pai já era homem, né? Já tinha ali seus 20 e poucos anos, quase 30 anos. E a minha mãe era bem novinha, bem novinha. Meu pai, ele era amigo do meu avô. É uma história, gente, bem tensa, bem tensa. O meu avô paterno chegou a abrir a barriga do meu pai com faca. Meu pai teve várias cirurgias. O meu pai já foi parar no necrotério, dado como morto 2 vezes por conta disso. É uma história, se um dia eu paro pra conversar com você. Mas enfim, esse relacionamento ele se desgastou totalmente com o passar dos anos. E eu não sei se foi pelas dificuldades ou se foi pelo espiritual, porque teve um lado espiritual muito forte na doença da minha mãe. A minha mãe, o dia que ela caiu doente, ela incorporou alguma coisa ruim, que disse que estava ali por conta de pessoas que estavam chamando ele. Mas enfim, eu não quero entrar em todos esses detalhes. Ela segurou esse casamento por anos e anos e anos. Ela remoeu. Ela dizia que não gostava. O primeiro passo deles, ali quando a minha mãe ficou doente, foi cada um pro seu quarto. Mas ela continuou nesse relacionamento. E ela sofreu demais nesse relacionamento. Guardando dentro dela, sabe? Guardando dentro dela tudo que ela não gostava mais, tudo que ela não queria mais. Ela sofreu demais. E ela teve um atrás do outro, 4 anos seguidos. Eu acho que ela ia pra lá, né? A gente agradava muito ela, eu e minha irmã. A gente dava risada junto, a gente passeava junto, a gente cuidava dela com todo amor e carinho. E ela melhorava. Só que pra mim hoje, na minha visão espiritual, na minha visão de expansão de consciência, eu vejo que acho que quando ela voltava para aquele ambiente onde ela não era feliz, sabe? Para aquela situação onde ela não era feliz. Ai, chegou uma ligação aqui, parou aqui. Eu acho que quando ela voltava para esse ambiente onde ela não era mais feliz, né? Onde tinha tido as emoções, elas ficam grudadas nas paredes. As paredes, elas têm vida, né? Se você for estudar tudo isso, a numerologia fala muito isso, né? A numerologia pitagórica, várias coisas. E as emoções, a energia, né? O eletromagnetismo fica impregnado nas paredes, nos móveis, nas coisas. Por isso a importância da gente limpar o ambiente quando a gente se muda. Por isso a importância da gente sempre estar fazendo limpeza e tudo mais. Ela voltava para aquele ambiente, a mesma frequência, a mesma vibração, a mesma energia. Nada mudava. Mudava em questão de dias. E depois era tudo igual. Tudo igual. E o que acontecia? Qual que era o resultado disso? Ela ficava, acho que, remoendo aquilo lá, remoendo dor, remoendo mágoa, remoendo tristeza. Voltava lá, tava de novo. E isso foi os 4 anos seguintes. E ela sempre dizia que o que levantava ela era a gente, né? Os filhos, que ela amava demais, fazia tudo pela gente, sabe? Eu senti de compartilhar isso com vocês. Meu coração tá acelerado aqui, gente. Ai, nem sei se eu devia falar, porque a gente sente, né? E foi um exemplo, assim, pra mim, que eu pego pra minha vida toda. Sabe? De que se for preciso chutar o balde, se for preciso chutar o balde, que você chute o balde. Se for preciso dar aí um giro 360 graus na sua vida, que você faça isso, sabe? Se for preciso você sair sem nada, que você faça isso, que você vai reconstruir tudo de novo com alegria, com bem-estar, com harmonia, sabe? Se for preciso você sair do seu trabalho hoje, que tá te fazendo mal, sabe? Tá te corroendo todos os dias quando você sai pra ir pra lá, antes que você fique com um câncer, antes que você fique doente, que você pegue, que você faça, sabe? Que você dê o perdão para as pessoas que estão te fazendo aquilo ali e pega o seu caminho. Se você não consegue mais conviver com as pessoas, é melhor que você dê o perdão para elas e continue, porque assim você vai libertar elas e você vai se libertar também. Porque assim você vai prevenir elas de alguma doença, de algum mal, e você vai estar se prevenindo de alguma doença, de algum mal. Porque isso é verdade, isso existe, né?
O nosso corpo, ele é não sei quantos por cento água. Então, a má água é o que causa as doenças dentro do nosso corpo. Gente, o dia que a gente conseguir internalizar que a gente é um ser espiritual, vivendo nessa terceira dimensão, a amiga do Tibers, latino. O dia que a gente conseguir internalizar que a gente é um ser espiritual, vivendo nessa terceira dimensão, que a gente precisa olhar o invisível, né? O visível e o invisível andam juntos. E 90% das causas, né, vem do invisível. Então, se você tá tendo resultados que você não gosta, que não é o que você quer na sua vida, em vez de você só pelejar ali olhando na matéria, olhando o trabalho que você tá fazendo, olhando o quanto você tá se dedicando, sabe assim? Murmurando, você vai precisar olhar pro invisível. Você vai precisar olhar pro seu emocional. Sabe aquilo que só você sabe, que você pensa todo dia quando você acorda de madrugada, todo dia quando você acorda de manhã? Sabe aquilo que quando você assim, ó, rumina de arrependimento por não ter feito alguma coisa ou por deixar algo passar? Só você sabe disso, né? É isso, para isso que você tem que olhar, porque é isso que tá trazendo seus resultados hoje. É a falta de soltar essas coisas, é a falta de liberar espaço para coisas novas entrar na sua vida, para novas oportunidades entrar na sua vida, para novas pessoas entrar na sua vida, né? A gente tá aqui na terceira dimensão para viver experiências, lembra? Experiências, gente. Meu Deus, hoje tá um pouquinho pesado esse vídeo. E aí, quando você segura demais uma certa experiência na sua vida, você se limita de viver outras experiências. Você se limita de viver experiências novas. E a gente é apegado até nas más experiências. A gente é apegado até nos problemas, né? Até nas situações, porque a gente não quer perdoar muitas vezes. É um apego. Ai, é gostoso, né? O Hélio também fala isso num vídeo, a gente ri muito, né? Ai, é gostoso, né? Sentir raiva de tal pessoa, é gostoso ruminar aquilo ali, né? Sabe? Tu fala daquilo ali dia após dia, tu tá criando de novo, de novo, de novo, de novo, de novo as mesmas situações pra sua vida. Inconsequentemente, né? Você vai estar criando uma doença pra sua vida, lembra? Por isso, escolher os seus pensamentos. Sangue ruim vem de pensamentos errados. A doença, né, é o sangue da gente ali, tudo, né, que tá ruim, que tá ácido, que tá isso, que tá aquilo, muitas vezes. E isso vem de um pensamento ruim, vem dos pensamentos ruins, de matutar aquele pensamento dia após dia. Maus pensamentos, emoções ruins, né? Doenças são resultados de longos períodos de sofrimento e ansiedade suprimidos. Ai, gente, eu tô só até mais leve. Ai, tô até me esticando aqui, tô até mais leve. Deixa eu conversar com vocês sobre esse vídeo. Era a 8ª lei, tava paradinha lá sem eu gravar. E hoje eu acordei pensando nisso. Hoje eu acordei disposta a fazer esse vídeo. Pra mim, para que eu olhasse para certas situações da minha vida, para que eu consiga seguir em frente, tomar melhores decisões, tomar decisões mais acertadas, né? Decisões que tragam felicidade, bem-estar para minha vida, novos rumos, coisas boas, coisas benevolentes, né? Porque não adianta a gente estudar, achar que tá colocando tudo em prática, mas não cuidar daqui de dentro. A primeira coisa para mudar de vida, a primeira coisa para destravar a vida, para mudar, para tirar o problema, para mudar, é pensamento, sentimento e ação. É você ser coerente, verdadeira. Coerência é ser verdadeiro com você mesmo, né? Com o que você pensa. Porque não adianta você falar uma coisa, não adianta você fazer outra coisa, se o que tá pesando aí dentro
é o que você pensa dia após dia, é o que você sente dia após dia. É a mágoa, é a raiva, é o ressentimento. Às vezes você tem raiva da pessoa só porque tu não tá conseguindo fazer alguma coisa que você queria. E você às vezes tá num relacionamento e você acha que você não tá vivendo coisas que você queria porque você tá preso naquele relacionamento. Aí você acaba ficando com raiva de certas situações. Mas é você que se colocou aí, entende disso? Às vezes você fica com raiva do trabalho, você já chega chutando tudo lá, né? A pessoa fala contigo, tu dá uma letrada, eu não queria estar aqui hoje. Ai, por mim eu nem tava aqui hoje. Mas por que você vai? Porque eu preciso de dinheiro. Você entende? Isso não tá prejudicando seu patrão. Isso não tá prejudicando seus colegas de trabalho. Em essência. Isso tá prejudicando você mesma, em essência. Isso tá causando maus sentimentos pra você. Isso tá atrasando a sua vida. É mais fácil você parar, analisar o que você precisa mudar. Não consigo chutar o balde agora, senão eu tô na rua. Não consigo chutar o balde agora, senão eu não vou ter dinheiro pra pagar minhas contas se eu chutar esse serviço aí que eu não quero mais. Mas você pode dar esses passos dia após dia. Primeiro é perdoando dentro de você as pessoas, as situações, né? Porque se é trabalho, é uma situação. É perdoando você mesma. E aí as coisas vão se desdobrando, lembra? O universo vai trazendo situações, pessoas, tudo para te ajudar a tomar melhores decisões, a conseguir novos caminhos, novas oportunidades. Ai, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu ia falar. Se alguém fez algo a você, perdoe e deixe ir. Não precisa conviver com a pessoa. Peraí. Se você não enterrar isso, esses sentimentos, né? Essas situações ruins que você viveu com outras coisas, com outras pessoas, que te causa tudo isso hoje, você vai estar enterrando a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, os seus relacionamentos. É um dos dois, né? Ou você deixa ir a mágoa, o ressentimento, as coisas ruins que não te servem mais, ou você vai acabar perdendo amizades, relacionamento, trabalho, porque ninguém vai aguentar ficar perto de ti, porque não vai ressoar com a sua energia de raiva, a sua energia de ressentimento. É isso. Eu ia, né, dar mais um exercício pra vocês, mas eu esqueci do outro exercício. Mas esse que eu passei é muito poderoso, é muito poderoso. Só faz o exercício, depois vocês comentam aqui comigo, né? Como é que foi pra vocês fazer esse exercício? O que mudou aí pra vocês nos próximos dias, tá bom? A capacidade de perdoar faz tudo crescer em abundância na sua vida. Ai, gente, é isso. É um vídeo pra mim, eu tenho certeza disso. É um vídeo pra mim. Hoje eu tô até de batom vermelho. Tem uma vontade, depois que eu gravei, depois que eu sentei, que eu fiz esse exercício, que eu meditei, deu até uma vontade de passar um batom, pra ornar com a pimentinha, pra ornar com o esmalte. Pra elevar minha energia, minha vibração, minha frequência. E eu espero que eu tenha conseguido passar tudo isso pra vocês, que eu tô sentindo agora, que eu senti na hora dos exercícios. Que isso é sério, que isso vai mudar, né, a sua vida, que isso vai te trazer um retorno diferente para as áreas da sua vida, né? Colheitas diferentes, resultados diferentes. Não adianta a gente agir do mesmo jeito e querer resultado diferente, né? Então vamos agir diferente hoje. Vamos agir de dentro para fora hoje. Vamos agir do invisível para o visível, porque é da energia a coisa. Primeiro nasce de dentro, nasce da energia, para depois virar coisas, pessoas, né? Se materializar, magnetizar as coisas para sua vida. Sejam boas ou ruins, porque a gente cria consciente ou inconscientemente, tá bom? Beijo, espero que vocês meditem bastante nesse vídeo, gente. Se não falei de coração, eu falei até mais do que eu ia falar. Eu me abri mesmo com vocês, né? Trazer, assim, um pouquinho da vida da minha mãe como experiência. Eu não sei se eu devia ou não, eu tive vontade de fazer e eu fiz. Porque minha mãe é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu falo com ela até hoje, né? Porque se eu acredito em vida eterna, né? Se eu acredito que nós somos seres eternos,
A consciência nunca morre. Então eu sei que ela sempre tá comigo. E eu sei que hoje ela já tá curada, né? Com a consciência curada disso. E eu sei que eu devia compartilhar isso. Que ninguém deve se prender a ninguém, ninguém deve se prender a situações nenhumas por conta de outras pessoas, por conta de ambientes externos, né? A gente tem sim que dar o perdão, que se perdoar, receber o perdão e seguir, deixar ir, deixar fluir, soltar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Como eu disse, né, eu venho tentando mesmo essas leis na minha vida, dia após dia, mês após mês. Então são coisas que eu também tô tentando, são coisas que eu também tô vivendo todos os dias, procurando viver todos os dias, né? Eu erro, eu faço escolhas erradas, eu faço, mas eu volto, recalculo a minha rota e tento entrar em harmonia com as leis para que eu tome melhor decisões na minha vida, para que os caminhos se abram, né? E eu tenha melhor possibilidades. Beijo, 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 é isso. Compartilha com as pessoas que você acha que pode ajudar, né, a expandir. Isso do perdão é muito importante, Nem sei o que falar aí pra vocês. Assim, ó. Eu compartilharia com todas as pessoas possíveis, porque o perdão é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa vida. Beijo.